Irmãos, eu quero falar hoje sobre a festa natalina. Este é um assunto que pode escandalizar, talvez, muitas pessoas que têm uma cabeça ainda cheia de minhoca que não consegue desvencilhar a realidade do Natal. E eu quero pedir aos irmãos que me escutem com bastante cuidado, com bastante atenção. Discerne isso depois do Senhor. Se surgir alguma dúvida no teu coração, irmãos, recorre ao Senhor, ao Espírito do Senhor. Eu creio que hoje é um dia especial, embora o irmão colocou aqui muito bem, o Senhor Jesus não nasceu nesse dia 25, nasceu, segundo alguns estudiosos, historiadores, aponta o nascimento de Jesus, final de setembro, começo de outubro. Não temos uma data certa, adequada. Nós vamos ver hoje aqui, irmãos, que o Senhor não está muito preocupado, que nós ficamos focados em festa natalina. Se nós somos cristãos, somos um povo da verdade, então nós temos que olhar para a verdade das Escrituras Sagradas e nos ater a ela, nos dobrar às Escrituras Sagradas. Não tem nada demais você comer com a família. Hoje nós tivemos com um grupo de 50 pessoas, uma família só, nós tivemos o privilégio de pregar a palavra ali para aquela família. Mas, queridos, muitas pessoas não têm noção nenhuma do que significa a encarnação de Cristo. Então eu queria que você me escutasse hoje com bastante atenção. E se houver dúvida no teu coração, se chocar a sua mente, a sua ideia, recorre ao Espírito do Senhor, Ele quem inspirou essa palavra, e Ele não vai se contradizer, irmãos. Como hoje se comemora o nascimento de Jesus Cristo, eu não sei vocês, mas qual o presente que nós poderíamos dar para o Senhor? Eu acho tão estranho, irmãos, me perdoe aqui a franqueza, a sinceridade, quando alguém diz para mim, manda um WhatsApp dizendo o seguinte: Feliz Natal. Eu não sou aniversariante desse dia, é o Senhor. Eu não faço aniversário hoje, por que eu tenho que ganhar presente no dia de hoje? É uma hipocrisia terrível, no meio do povo de Deus. Não estou falando do mundo, porque o mundo é mundo, o mundo não tem nada a ver. O mundo, a gente vai tratar algumas coisas aqui, e vamos verificar aqui também, irmãos, pelo menos duas datas que a Bíblia fala de aniversário, duas pessoas que, uma no Antigo Testamento, outra no Novo Testamento, vamos ver hoje aqui, que fizeram aniversário, e que foram aniversário terrível para o povo de Deus. Primeiro, para o povo de Deus, João Batista foi uma das pessoas que no dia natalício de Herodes, ele perdeu a cabeça. Depois a gente vai ver outro lá no Antigo Testamento que foi terrível também, né? Eu creio, irmãos, que a palavra fala, quando o povo do Senhor não sabe discernir a mão direita da mão esquerda, é nesse sentido. Nós somos gente muito bobas. Nós precisamos de ficar centrado na verdade da palavra. A verdade dói, machuca, mas ela cura. E o Senhor, irmãos, quer que nós tenhamos os olhos abertos para essa verdade da palavra de Deus. Porque até quando nós vamos ficar ignorantes? Até quando? Vamos para a palavra, vamos abrir em Jeremias, capítulo 10, versículo 1 a 3. Não vai dar tempo aqui, irmãos, de nós falarmos sobre a árvore de Natal, sobre a guirlanda. Não vai dar tempo de nós falarmos aqui essas coisas assim, sobre o Papai Noel também. Não vai dar tempo, porque eu quero focar em outro aspecto. A árvore de Natal, deixa eu só falar aqui rapidamente o que eu penso dela. A Bíblia, eu vou falar de uma forma bem sintética, superficial. A Bíblia, se nós formos analisarmos aqui desde o Antigo Testamento, onde surgiu a árvore de Natal, vocês vão perceber, irmãos, que é uma das piores hipocrisias existentes no meio do povo de Deus, é a árvore de Natal. Porque nós estamos estimulando a sermos
ou ser cúmplices de hipocrisia. Estou falando aqui de uma forma bem sintética e superficial. Não é para ofender ninguém, irmãos, jamais, longe disso. Mas é uma árvore muito hipócrita. Quando que um pinheiro vai produzir aqueles Papai Noel ali, aquelas bolas coloridas? O pinheiro produz aquilo? Não, mas nós gostamos, né? É uma coisa assim, nós gostamos de tentar de alguma maneira viver uma vida de hipocrisia. Porque, irmãos, se entrar pessoas sábias em nossos lares, que tem árvore de Natal, a primeira coisa que vai dizer é o seguinte: olha, este irmão, essa irmã não entendeu ainda nada do que mal é isto, a árvore. Tem uma árvore, a Bíblia fala pelo menos de duas árvores significativas, 3 árvores, que não é o assunto de hoje, mas fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida e daquela árvore que foi cortada onde fizeram um lenho e crucificaram o nosso Senhor. Não vamos falar, hoje não é esse assunto. Nós vamos, hoje inclusive coloquei no Facebook, um estudo que o nosso irmão Dudu pregou, muito interessante, focando em Cristo Jesus, encarnação, e está lá. Mas esse assunto é muito extenso, né? Agora, é bonito, final do ano, as famílias se reunirem, é maravilhoso, ter aquele momento, aquela confraternização muito agradável, gostosa, isso é maravilhoso, isso é gostoso. Deus, Ele instituiu a família, é bom, porque normalmente durante todo o ano, as pessoas trabalham, outros viajam, não tem férias, mas no final do ano parece que há uma parada, há umas 2 semanas onde nós ficamos descansando e o tempo vai passando, então ali a família se reúne, isso é bom, maravilhoso, não tem nada de mal nisso, é muito louvável. Em outras oportunidades no decorrer do ano, se pudermos se unir como família, é maravilhoso demais. Então ali os afetos são recriados, os abraços, o calor humano. Hoje é muito difícil a família se reunir. E Jesus, Ele é muito amigo da família, né? Porque a ideia foi do Pai, a família. Mas vamos hoje por um caminho que nós vamos adentrar aqui, que eu quero, com a ajuda do Senhor, mostrar sobre o costume dos povos, sobre a festa natalina e os costumes dos povos. Vamos ler Jeremias 10, de 1 a 3, o versículo 3 nós vamos ler só a parte A. Então o versículo 1 diz assim, Jeremias 10, de 1 a 3, ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Aqui, irmão, entenda uma coisa, essa casa de Israel está se referindo ao povo de Israel, a casa de Israel. Nós, trazendo para os nossos dias, nós somos a casa de Israel, eu e você somos a casa de Deus, Cristo é a nossa vida, Ele habita em nós, porque nós já cremos que morremos, ressuscitamos com Ele, então Ele mora em nós, habita em nós, Cristo é a nossa vida, Cristo é o nosso viver, então nós somos a casa de Israel, nós abrigamos este grande judeu, soberano judeu, Jesus, o Nazareno, habita em nós. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Agora o versículo 3, apenas a parte A que diz assim, porque os costumes dos povos são vaidade. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que podemos ler em plena liberdade. Nessa noite, Pai, rendemos graças ao Senhor e suplicamos que Teu Espírito venha interpretar para nós a Tua palavra, venha tirar as escamas dos nossos olhos para que possamos enxergar de uma forma clara e com profundidade aquilo que Tu tens para nós nessa noite. O Senhor deseja tanto falar conosco.
Que o Senhor encontre em cada um de nós ouvidos abertos e corações com expectativas de que o Senhor fale conosco, Pai. Que prevaleça a Tua vontade e aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, que venhamos falar com alegria e ouvir com alegria, e que Cristo, Senhor da glória, seja glorificado mais uma vez nessa noite, Pai. E é em nome de Teu amado Filho Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, os costumes dos povos são vaidade. E o Senhor, de uma forma tão clara, diz para nós não aprendermos o costume dos gentios. Nós somos um povo gentios. O Evangelho chegou a nós, somos gentios. Deus levantou um homem, o apóstolo Paulo, como apóstolo dos gentios. E Paulo trouxe toda a revelação de Cristo para nós, toda a revelação do Evangelho da graça para nós. Então fomos alcançados por essa verdade tão maravilhosa. Agora, queridos, naquilo que concerne a festa natalina, nós sabemos que as pessoas cristãs, elas têm, de alguma maneira, aprendido os costumes dos povos. Povos no sentido aqui no Ocidente, gentios. E o Natal, irmãos, vocês sabem que é de uma origem romana, é trazida diretamente do paganismo. Isso não foi ideia de Deus. Isso aí hoje vocês sabem que virou puramente comércio. Colocaram o Senhor Nicolau para tentar de alguma maneira substituir a pessoa de Cristo. E infelizmente é triste saber que muitos pais cristãos ensinam seus filhos que Papai Noel é aquele que traz os presentes, que Papai Noel, queridos, isso é pernicioso, isso entristece o coração do nosso Deus e Pai. Mas talvez dirá alguém aqui nessa noite, o Natal é o momento em que nós comemoramos o nascimento do Salvador. Agora, irmãos, onde está na Bíblia? Por favor, me entenda com cuidado e discerne diante do Senhor. Quem é que autorizou tal comemoração? Será que foi o nosso Deus e Pai? Se fosse, estaria registrado nas Escrituras Sagradas. Irmãos, nós temos que ser um povo de olhos abertos. Até quando nós seremos levados pelo sistema? Se você ler o primeiro capítulo de Daniel e aqueles outros três, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram jovens para a Babilônia e incumbiram muitos lá de passar para eles toda a cultura da Babilônia. Mas aqueles jovens, 4 jovens, eles se levantaram, se posicionaram e disseram: não, nós não vamos aprender os costumes deste povo, porque foram dados a eles a comida, a alimentação, aquela ração diária para que eles se tornassem bonitos e formosos para servir o rei. 3 anos. Daniel disse: não, nós vamos comer legumes. E o Senhor deu graça porque ele se posicionou diante do Senhor. Porque, irmãos, hoje em dia não é diferente. A mídia, o sistema, ela tem trazido para nós o que nós temos que comer, o que nós temos que beber, o que nós temos que vestir. Não é assim? Muitas pessoas usam roupas que é a moda do mundo, mas a moda do mundo não é a moda de Deus. Temos que entender isso. Ou nós somos martelo ou somos bigorna. Ou nós tomamos a forma do mundo ou damos a forma para o mundo. E a palavra fala: não vos conformeis com este mundo. E o sistema vem e incute em nossas mentes coisas que nós venhamos a praticar, a aprender, e para isso, e são coisas, irmãos, legítimas. Mas, irmãos, nós temos que entender, compreender,
E aqueles que são íntimos do Senhor vai saber disso. Tudo aquilo que é imposto pelo sistema do mundo e que nós adotamos como uma prática, isto toca e ofende o coração do nosso Pai Celestial, entristece, nós entristecemos o Espírito do Senhor. Então, por favor, não me escute com os ouvidos críticos, entenda que é da parte do Senhor, porque hoje, irmãos, eu queria falar sobre a santificação, mas uma coisa no meu coração me inclinou para falar sobre este assunto, que temos que obedecer ao Senhor. Entende, irmãos? Quem que autorizou nós comemorarmos o dia de Natal? Onde é que está escrito isso, irmãos? Não temos. Deus é que não foi, pode ter certeza disso. O Redentor, Ele ordenou de uma forma muito clara aos seus discípulos que se lembrasse dele, da sua morte e da sua ressurreição. Nós temos a mesa do Senhor. A nossa pregação, 1 Coríntios 1:23, é essa aqui. Nós pregamos a Cristo crucificado. É a pessoa e a obra de Cristo. Nós não temos outra mensagem, irmãos. E já vocês vão compreender o porquê que eu estou dizendo isso. Queridos, mas essa palavra, ela está de Gênesis a Apocalipse, que o Senhor, pelo seu Espírito, insiste em que nós lembremos da morte e da ressurreição de Cristo. E além dessa comemoração, irmãos, ninguém sabe o dia que ele nasceu. Foi instituído pela Igreja Católica Romana no calendário cristão e todos nós aceitamos e então vamos comemorar. Eu confesso aos irmãos que final do ano assim eu fico muito indignado com algumas coisas, é uma coisa que mexe muito com a gente, mas nós aceitamos, nós nos adaptamos a isso. Isso está tão claro que vai chegando o final do ano, Natal. Onde você vai passar o Natal? Irmãos, não é uma falta de senso quando você deseja para um irmão Feliz Natal? Esse irmão não está fazendo aniversário hoje. Por que nós somos assim, irmãos? Por que nós somos tão ignorantes assim, irmão? Falando por mim também. Hoje um pastor lá, pastor Cláudio, Feliz Natal, um abraço, tal, etc. E eu ia falar feliz. Falei, meu irmão, muito obrigado, Deus te abençoe. Mas quase que eu escrevo. Escrevi um artigo hoje pela manhã, porque hoje, considerando que se Jesus fosse aniversariante, eu passei a manhã inteira com ele. Que presente para ele, né? O maior presente que você pode dar para o Senhor, se você soubesse o dia do aniversário dele, era passar pelo menos 1 hora com o aniversariante. Que presente, conversando com ele. Então, irmãos, a Bíblia, ela silencia a esse respeito do nascimento de Jesus. Será, irmãos, será mesmo que é sem motivo que as únicas comemorações de aniversário mencionadas nas Escrituras Sagradas sejam, em primeiro lugar, a de Faraó e a de Herodes? A Bíblia mostra 2 aniversários, 2 aniversariantes. Vamos ver o primeiro, o que aconteceu no primeiro aniversário. Abra comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 40, versículo 20. Vamos ver o que aconteceu nesse aniversário aqui. Gênesis, capítulo 40, versículo 20. Vamos ler a partir do 20. Diz assim a palavra, Gênesis 40, versículo 20. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, irmãos, Faraó, vocês sabem, é uma figura de Satanás, uma figura do diabo. Deu este um banquete a todos os seus servos
E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Então, esses dois estavam com José, lá naquela masmorra. José interpretou o sonho para esses dois aqui, o copeiro e o padeiro. E ele disse então que o padeiro iria morrer. Aqui, versículo 21 diz assim: ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. Então aqui, nesse aniversário de Faraó, o padeiro foi enforcado. Que dia de comemoração do aniversário de Nabucodonosor. Cabeça aqui do padeiro, ele morreu, ele veio a falecer enforcado, foi condenado por Faraó. Então era muito comum lá, você vai ser morto, etc. E quem servia o Faraó, se fosse lá com o rosto meio triste, ele já mandava decepar a cabeça naquela época, porque a tristeza, ele entendia que aquele servo não estava contente com o seu serviço e também com o governo daquele rei do Egito, Faraó. Um outro, irmãos, que aconteceu, abram comigo lá em Mateus capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 6, um texto que vocês conhecem. Quando Herodes fez aniversário, aqui a palavra ela diz assim, Mateus 14, vamos ler a partir do versículo 6. Mateus 14, 6, quando Herodes fez aniversário. Diz assim a palavra: ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. A Bíblia fala desses dois aniversários. Nesses dois aniversários, nós vemos que teve morte. Agora vamos hoje, dia 25 de dezembro, que se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Irmãos, assistam amanhã os telejornais da primeira hora, do meio-dia e à noite. Contabiliza e pesquisa na internet quantas pessoas morreram nesse dia por embriaguez. A coisa não é diferente. A coisa não é diferente. Irmão, será que isso não está registrado para a nossa aprendizagem? Se assim for, irmãos, nós temos levado isso contritamente ao nosso coração. Nós temos tido um coração contrito com relação a isso. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem é que celebra o Natal? Quem que celebra o Natal? O Natal é uma data exclusiva do povo de Deus? Não, não é. Irmão, quem que celebra o Natal? Todo o mundo civilizado celebra o Natal. Milhões de pessoas, irmãos, que não fazem aí nenhuma profissão de fé no sangue do Cordeiro e que o menosprezam e o rejeitam, celebram o Natal. Isso não é uma hipocrisia? Quantos que você conhece que não crê no Senhor, que rejeita o Senhor, que odeia Cristo, que odeia os cristãos e celebra o Natal? Eu conheço um monte de gente. Não é estranho isso, irmãos? Será que isso aqui, o nascimento de Cristo, não tinha que ser extinguido do nosso meio, celebração de Natal?
Porque nós não vemos na Bíblia um versículo, irmão, que sustente essa verdade, mas é que nós gostamos de ser enganados, de sermos iludidos. Se você ler, por exemplo, Jeremias 5,31, a palavra fala que o meu povo, ele gosta de ser enganado, de ser iludido. E quando essas coisas chegarem ao fim? Meus irmãos, são milhões, mais milhões que enquanto reivindicam serem seguidores de Cristo, os negam pelas suas obras. Nem aqueles que de fato creram, mas são evangélicos, vazios do Evangelho, celebram o Natal. O que está acontecendo com o povo de Deus? Será que nós não sabemos discernir a mão direita da mão esquerda? É uma palavra dura, sim, eu sei que é. Mas se eu não falo isso aqui hoje no meu coração, eu não ia conseguir nem dormir hoje à noite. Porque fervilha o coração. As pessoas negando a Cristo, rejeitando a Cristo, e os cristãos, e fazendo pilhérias. Celebram o Natal. E nós aplaudimos. Quando estava em São José do Rio Preto, o casal que frequentava a comunidade, eles tinham lojas. Perguntei, meu irmão, como é que está, como é que foi o final do ano? Esse Natal para mim foi uma porcaria. Mas por que foi? Não vendemos, o comércio não foi bom. Meu Deus, o que é isso? O Natal foi uma porcaria, porque nós não vendemos muito bem. Comércio, negociata. E nós caímos nessa, o sistema começa a bater, de repente nós estamos praticando as obras, aprendendo as obras dos gentios. Temos que dizer não para a mídia, que querem impor sobre nós aquilo que o Senhor não está envolvido, e nós nos envolvemos, porque o sistema bate pim, pim, pim. É igual, por exemplo, quando você pensa em refrigerante, qual refrigerante que vem à sua mente? É aquele mesmo, que faz mal, que mata, que desentope pia. Nós gostamos, mas por que nós gostamos dessas porcarias? Porque o sistema pim, 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 e você pratica. Quando você menos vê, você está praticando. Quando você menos vê, você está vestindo uma roupa desses astros famosos. Isso é tomar a forma do mundo, isso é se conformar com o mundo. E tantas outras práticas. Pessoas que estão aí comemorando o Natal são aqueles que rejeitam a Cristo, mas que estão aí negando a Cristo e usando este dia para pretensões para suas farras, bebedeiras. É uma coisa assim que dá nojo, misericórdia. Fico olhando assim, como é que Deus está olhando para isso? Esses aí, irmãos, Paulo fala que são inimigos da cruz de Cristo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá em Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, de 17 até o 19. Meus irmãos, que coisa triste. Paulo aqui tinha muita tristeza em seu coração, porque, irmãos, eu li essa semana o livro de Atos, com bastante minudência, perquirição, para tentar descobrir algum tipo de comemoração. Eles comemoram todos os domingos a mesa do Senhor, primeiro dia da semana, a mesa do Senhor, mas nascimento de Cristo nem se vê falar. O Espírito não permitiu isso, irmãos. E aqui, Filipenses 3, 17, 19, a palavra fala assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, para você entender o modelo que tendes na vida de Paulo, Epafrodito, Timóteo, Silas, você tem que ler as cartas de Paulo, ler o livro de Atos, ler todas as cartas deles, que você vai entender o modelo adequado no qual o Espírito vai nos habilitar e capacitar a andarmos e aprendermos a Cristo. Mas nós temos aprendido o costume dos povos, irmãos. Isso é trazer o mundo para dentro da igreja.
e Feliz Natal. Irmãos, é muita hipocrisia. Me perdoe a sinceridade aqui. Paulo diz assim então, ele continua dizendo: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, vai falar para eles: olha, Jesus nasceu para lhe salvar, Jesus nasceu para lhe dar uma nova vida, para crucificar a sua velha vida, tirar o seu coração de pedra, lhe dar um coração de carne, um coração novo, para você viver uma vida de santidade diante do Senhor e diante dos homens. Vai ver se eles querem. Vai ver se eles querem. Muitas pessoas, vocês se lembram, alguns anos atrás, lá em Santa Maria, quando aquela Boate Kiss pegou fogo, morreram mais de 200 jovens. Se entrasse ali um cristão, um missionário para pregar Cristo e a cruz, será que eles iriam receber essa palavra? Não, mas muitos culparam a Deus. Digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Agora, o que é triste é isso aqui: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com umas coisas terrenas. Onde vai ser a festa? Onde vai ser o comes e bebes? E vai aquela enxurrada de gente. Desculpe aqui a sinceridade, irmãos. Eu fico pensando, se tivesse aqui um Pedro no meio de nós, e ele subisse aqui no púlpito, o que ele diria sobre o Natal? Ele seria bem mais pesado. Nós estaríamos daqui com a boca no pó: Senhor, tem misericórdia de mim, quão hipócrita eu sou. Meus irmãos, tem um texto aqui maravilhoso. Abrem Atos capítulo 20, vamos ler apenas o versículo 31. Atos 20, versículo 31. O contexto desse versículo aqui, vocês sabem que Paulo está falando do Evangelho da Graça. Atos 20, 31. Então, irmãos, aqui ele diz o seguinte, olha que interessante, irmãos. Portanto, Atos 20, versículo 31, diz assim a palavra: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O contexto aqui, meus amados irmãos, é o Evangelho da Graça. Agora, tem um detalhe que nos chama muito a nossa atenção aqui. Eu quero primeiro fazer uma pergunta. Hoje, em que sentido você foi edificado com o nascimento de Cristo? O apóstolo Paulo, irmãos, essa veemência, este amor pelo Senhor refletia nos irmãos. O Senhor amava os irmãos através do apóstolo Paulo. O Senhor vai amar uns aos outros através de cada um de nós. Agora, se nós, irmãos, não passamos tempo com o Senhor, se nós deixamos a palavra dele de lado, como que este amor que é ardente, que é um amor que arde em nosso coração, vai amar uns aos outros? Paulo, com lágrimas, durante 3 anos, noite e dia, não cessava de admoestar. Ele vai dizer em outra passagem que ele orava pelos irmãos nominalmente, por cada um de vós. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, ou seja, Cristo é o centro. Será que essas pessoas que comemoram um Natal têm Cristo como centro da sua vida? Ou não? Não leva o Senhor a sério, irmãos. Vive uma vida de hipocrisia, de vaidade. Os costumes do povo são vaidade. Por que temos muitas menininhas vaidosas hoje? Aprende o costume dos povos. Que costumes que são esses? A mídia, essa maldita mídia que incute na mente dos jovens vaidade, sensualidade.
Por isso que o mundo está do jeito que está hoje. E muitas comunidades que eu já fui pregar, irmãos, é de dar nojo. Sensualidade. Terrível. Levando isso a um mais baixo nível ainda, perguntaríamos: é correto os seus amigos, amigos de Cristo, unirem-se aos seus inimigos em círculos mundanos de satisfação carnal? Porque, irmão, se você desse uma volta hoje nessa cidade aqui, você veria, depois do almoço, muitos grupos reunidos, sentados, uma caixa muito bonita, se deliciando de um tereré? Não, irmãos, álcool puro mesmo, bebida alcoólica, e é Natal. Misericórdia, irmãos. Será que alguma alma nascida de novo, que creu que foi atraída no corpo de Cristo, crucificada, morta e ressurreta com Cristo, será que uma alma, ela pensa realmente que aquele que o mundo lançou fora fica feliz ou é glorificado por tal participação nas alegrias do mundo, irmãos? Porque Natal, se você pesquisar, você pode pesquisar, ela veio do paganismo, não de Deus. Quando nós queremos participar disto, nós estamos sendo cúmplices das obras das trevas. Nós somos filhos da luz, devemos andar como filhos da luz. Até quando nós vamos ficar nessa ignorância, meus irmãos? Realmente, os costumes dos povos são vaidade. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 23, versículo 2. Êxodo 23, verso 2. Hoje estou falando um pouquinho alto aqui, mas é um pouco de intrepidez, mas o coração está bem tranquilo, porque não é nenhum desabafo também não, irmãos. Uma palavra que veio do coração do Senhor para o meu coração, para passar para vocês nesta oportunidade. Ou nós somos santos, ou vamos ser crentes. Ou somos filhos de Deus, ou seremos evangélicos, que aceita tudo. Êxodo 23, verso 2, a palavra fala assim: não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Queridos, multidão, a grande maioria festeja, mas festejar o quê? Está festejando a sua própria desgraça, porque uma pessoa que desce para a sepultura sem a vida de Cristo, ela está eternamente perdida. Aquele Senhor, imagina só chegar diante do Pai, aqueles que desceu para a sepultura, que comemoraram a época de Natal e as festividades de Natal, e desce para a sepultura: Senhor, mas nós comemoramos, levantamos ali as nossas cervejas, as nossas coisas. Imagina ouvir aquela voz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Multidão. A multidão, ela é levada de um lado para o outro, como que vento de doutrina. Aqueles que estavam lá, quando Jesus entrou em Jerusalém, naquela entrada triunfal, eles disseram: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Uma semana depois estava lá no pretório dizendo: crucifica-o, crucifica-o. A multidão muda de opinião conforme é incutido para eles. Alguns talvez podem argumentar em prol de celebrar o Natal, baseado no argumento de que devemos dar às crianças bons momentos para elas, né? Começar a ensinar aos nossos filhos já a mentira, Papai Noel. Porque, irmão, se você for sincero no teu coração, quando vai chegando o final do ano, quando entra dezembro, o que vem na tua mente? Vem Natal e vem Jesus Cristo? Papai Noel. Papai Noel.
As crianças ficam enlouquecidas, Papai Noel, e tem aí uns imbecis que se vestem de Papai Noel para tentar agradar as crianças, para ter os seus bons momentos. Irmãos, desculpa, preciso ser franco com vocês aqui, irmãos. Ho, 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 misericórdia, misericórdia. Mas por que fazer isso aqui sob o disfarce de honrar o nascimento do nosso amado Senhor? O Senhor quer exclusividade, Ele não dá a sua glória e nem a honra a outrem, Ele dá a glória, tem que ser para Ele, não para o Senhor Nicolau, que é o bonachão, que é o Papai Noel. Paganismo puro, é obra do diabo, maligno, que tudo que não é de Deus é do diabo. Irmãos, por quê? Por que é necessário arrastar o seu santo nome e vinculá-lo ao que acontece nesta temporada de festa? Não tem nada a ver, irmãos, nada a ver. A nação que sempre figurou um tipo do mundo, ou não seria aí claramente talvez um entrosamento com os egípcios dos nossos dias, no seu usufruto ou prazeres transitórios do pecado. Com relação às crianças, qual que é o ensinamento que é deixado para nós aqui? Vocês sabem aquele texto de Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que se deve andar e até quando for velho não se desviará dele. O que a maioria dos pais cristãos ensinam nessa época para os seus filhos? Será que é o caminho da salvação? Será que é o caminho de Cristo e a cruz? Não, irmãos. A grande maioria estão perdendo Cristo de vista. Estão ensinando para os filhos aquilo que o mundo já incutiu na mente deles. E tem um detalhe, irmãos, eu disse isso aqui porque desde Gênesis o Senhor sempre se preocupa com os nossos filhos. Deixa eu mostrar aqui dois textos do Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 18, vamos ler o versículo 19. Gênesis 18, verso 19. Aqui, irmãos, você vê o carinho do Senhor, você vê o amor do Senhor para com os nossos filhos. Gênesis 18, versículo 19. Olha aqui que coisa mais interessante. E outra, muitos assuntos concernentes a filhos que mostrando que o Senhor então se preocupa com os nossos filhos, porque, irmãos, o Senhor coloca em nossas mãos os filhos para nós devolvermos ao Senhor os filhos regenerados. Os filhos estão com os olhos nos pais. Você tem sido um exemplo para seus filhos? A palavra fala assim, verso 19. Jesus, estou lembrando do texto aqui lá em João, ele disse assim, olha, o filho nada pode fazer a não ser aquilo que vê o pai fazer. E aqui em Gênesis 18, 19, a palavra fala assim, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Isso é muito sério. O Senhor diz, olha, vocês lembrem do filho de vocês. É obrigação nossa ensinar os nossos filhos. Vamos lá levar lá na comunidade, que a comunidade, então, eles são obrigados a ensinar. Não, irmãos, aqui é só um pequeno reforço. Bem pequeno, porque ele passa aqui talvez 1 hora apenas. E passa com vocês semana inteira. E o que nós temos ensinado para os nossos filhos? O que os nossos filhos têm visto em nós, irmãos? Cristo. Abra aí em Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Deuteronômio 4, verso 9.
Eu estou citando aqui aleatoriamente, mas são muitos textos que falam sobre a preocupação do Senhor com os filhos. Diz assim, Deuteronômio 4, verso 9: Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda, mas guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, a teus netos também. Então o Senhor tem um cuidado muito grande com os nossos filhos. E Ele incumbiu-nos, nós pais, sobre isso. Irmãos, em toda festa de Natal, no entanto, existem muitos cristãos que estão cruelmente escravizados ao costume prevalecente do Natal, isto é, troca de presentes. Nós precisamos, irmãos, de amadurecer em Cristo. Vamos amadurecer no Senhor para dizer não aquilo onde Cristo não está envolvido. Não está envolvido. Caso contrário, nós estaremos sendo cúmplices dessas obras mortas. Dá um pulo comigo, por favor, rapidamente, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 11. 5, verso 11. Efésios 5, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Que grande advertência. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Estamos fazendo aqui hoje. Irmãos, quando nós tomamos a forma do mundo, nós estamos sendo cúmplices nas obras das trevas. Deus é luz. Agora, não precisa abrir, só vou ler um texto aqui de Provérbios 1, versículo 10. Eu gosto de ler Provérbios, que toda vez que eu abro Provérbios é como se estivesse entrando na biblioteca pessoal da realeza inspirada, Salomão. Que coisa linda, irmãos. E aqui tem tantos conselhos para tornar eu e você homem e mulher sábio no Senhor. Em Provérbios 1:10 a Bíblia diz assim: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Ninguém me avisou. Nós estamos sendo avisados pela palavra. A palavra constantemente está nos exortando, nos admoestando, porque o Pai nos quer ver nos trilhos da sua palavra, caminhando e andando pelo Espírito, no caminho de uma vida madura em Cristo Jesus. Nós começamos, a vida cristã ela é muito interessante, ela começa com você assentado, morremos com Ele, fomos ressuscitados juntamente com Cristo e assentado, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você está assentado em Cristo, é para você aprender a Cristo. Aprendeu a Cristo? Aí começa dizendo o seguinte, Efésios capítulo 2 diz assim: andai em amor, andai no Espírito. Começa sentado, depois começa andando, mas andando em amor, princípio espiritual para todas as coisas. E lá em Hebreus, você termina correndo. Correi a carreira que está proposta. Começa sentado, depois você vai andar e depois você vai correr. Entende, irmãos? Então, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Aqui envolve questão de posicionamentos. Irmão, se você começar a andar com pessoas iracundas, Provérbios fala que você vai ficar iracundo também. Se você começar a andar com pessoas que de fato elas são piadeiras, será que é um termo certo? Que eles contam piada, é piadeiro, contador de piada? Você vai contar piada também. Falo isso porque
Hoje sentei perto de uma pessoa que começou e eu estava querendo contar uma também. É um negócio terrível. A influência, o mundo nos influencia. Agora, estou lembrando de um texto aqui. Abra no Salmo 119. Olha o recado do Senhor para a tua vida, meu irmão. Salmo 119, versículo 63. 119, verso 63. Aí sim. Aí você pode ser companheiro. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 119, versículo 63. Temos aqui uma declaração maravilhosa que diz assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Irmãos, de quem nós somos companheiros no dia a dia? Davi dizia o seguinte: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Aí está certo. Aí é algo maravilhoso. Irmãos, eu quero dizer o seguinte, que Jesus, ele odiava, Jesus censurava toda hipocrisia dos povos. Aquelas cerimônias que aqueles cerimoniais que era externamente apenas, normalmente eram os fariseus. Jesus os confrontava e confrontava bem feio. Eles saíam de lá rangendo os dentes, porque eles eram confrontados com a verdade, e a verdade sempre vai nos confrontar. A verdade sempre vai mostrar que nós estamos errados, que o caminho é um só, né? E hoje, irmãos, não é diferente. Se você analisar, todos os gestos são apenas exteriores, são uma abominação para Deus. Aqui, abre Mateus, capítulo 23, nós estamos partindo para o encerramento. Mateus 23, a partir do versículo 27, o 27 e o 28 apenas. Olha o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos. Mateus 23, 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Foi Jesus quem disse isso. Agora, se você trazer isso para as festas natalinas, fazer uma conjectura, irmãos, você vai começar a abominar aquilo que Deus abomina e amar aquilo que Deus ama. Interessante. Porque, irmãos, em todos os natais, quando celebramos o nascimento de Jesus, não fiquemos apenas pensando no pequeno, indefeso bebê na manjedoura. Já o menino Jesus nasceu, mas ai que lindo, que maravilha, não é assim? Irmãos, Jesus, Ele é Senhor, Ele é o Rei dos Reis, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele está no trono, reinando soberanamente. Agora, sem um relacionamento vivo com o Redentor eterno, com Jesus Cristo, a vida, ela é apenas uma sequência de preocupações e aflições. Somente isso. Apenas Ele tem o poder de perdoar pecados e dar a paz ao coração aflito, coração atormentado. Por isso Ele veio ao mundo. Ele nasceu lá em Belém, não sabemos o dia, nem a hora, não interessa. Quando João, em Apocalipse 10, versículo 4, quando aqueles trovões falaram, porque no início de Apocalipse foi dado para João uma ordem: você vai escrever tudo que você ver e ouvir. Quando aqueles trovões falaram, Apocalipse 10, 4, João ia escrever
Aí uma voz disse para ele: João, não escreva o que os trovões disseram. Por quê? Porque aquelas coisas talvez para nós não seriam interessantes. Onde é que está na Bíblia que retrata o dia que Jesus nasceu? Agora, abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 21, texto conhecido nosso. Mateus 1, 21. A palavra é muito clara em dizer aqui algo fundamental para os nossos corações. Ela dará à luz um filho, Maria, a Virgem, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele vai salvar o seu povo, o povo adquirido, o povo escolhido, um povo que foi separado para ele desde a fundação do mundo para crer em Cristo, que é você, que é eu, que tivemos olhos abertos para crer na obra consumada no Calvário, que nós sabemos hoje que fomos salvos pela graça, mediante a fé, mas antes disso, para que a graça e a fé fosse revelada, primeiro Ele nos salvou, Ele nos deu a vida, nos regenerou, aí depois Ele mostrou que foi pela graça e pela fé. Interessante, irmãos. Então, fico pensando aqui, quanto que deve ter custado para Deus o Pai enviar o seu Filho amado para morrer por você e por mim, por todos nós. Ele sabia que estava enviando seu amado Filho para o meio de malfeitores e transgressores, que acabariam matando-o, e foi isso que aconteceu. Agora, qual foi então o motivo que o levou a agir dessa maneira? Sabe qual que foi, irmão? Foi seu imensurável amor por cada um de nós. E João, ele escreveu o quanto Deus ama o seu Filho amado, quando ele diz que Jesus, lá em João 18, está no seio do Pai. O seio do Pai, sabe o que significa? E nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Vocês morreram e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, nós estamos no seio do Pai em Cristo. Seio do Pai simboliza aconchego. Seio do Pai simboliza lar, lugar de habitação, proteção e também o centro da vida eterna. Nós estamos lá, estamos nele, no centro. Então, queridos, foi o profundo amor de Deus revelado na pessoa de Cristo, manifestado em Cristo Jesus, que o enviou levar o seu Filho para morrer numa cruz e naquela cruz nos levar a morrer nele, para recebermos a sua nova vida pela ressurreição. Mas foi por amor. 1 João 3,1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, irmãos, se somos filhos, Tiago 4,8, a parte B, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Fico pensando aqui, na encarnação de Cristo Jesus, Ele rompeu as barreiras, todas as barreiras, e veio até nós, da eternidade inatingível por qualquer um de nós. Ele veio e se tornou o nosso Pai na pessoa de Cristo. Eu quero ler o último texto com os irmãos aqui, em Gálatas capítulo 4, de 4 a 6, e vamos encerrar. Texto tão maravilhoso. Aqui, irmãos, graças ao Senhor, chegou o tempo dele vir, ele veio. Gálatas 4, de 4 a 6. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Que coisa maravilhosa. Então, irmãos, lembre-se daquele texto de Jeremias, principalmente o versículo 3
A parte A, porque os costumes dos povos são vaidade. Aliás, tudo debaixo do sol é vaidade. Agora, existe um diferencial. Quando você conhece o Senhor e procura conhecê-lo mais e mais, e o deseja, e roga o Espírito do Pai, que já habita em nós, para que Ele forme o caráter do Seu Filho em nós, para que possamos andar no Espírito, irmãos. Que Deus continue falando aos nossos corações, que Deus continue nos abençoando pela Sua palavra. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, como somos gratos ao Senhor por esse tempo de reflexão na palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado discernimento sobre todas as coisas. Pai, este mundo já está crucificado para nós e nós para este mundo. Nós não temos mais nada a ver com este mundo, Pai. Estamos aqui, temos as nossas responsabilidades, nosso trabalho secular, mas é ali no nosso trabalho que nós somos uma testemunha viva de Cristo. É ali que nós devemos prestar adoração, ali que nós devemos prestar fidelidade ao Senhor, amando o Senhor e sendo um reflexo de Cristo. Nós somos a Tua carta, escrita e lida por todos os homens, que eles possam encontrar e ver Cristo em nós. O mundo está tão cansado de religião, Pai. O mundo está condenado e perdido, o mundo está julgado. Ó Pai, mostra-nos para nós, aqueles que são Teus, para que possamos ir até eles e pregar o Evangelho da graça, para que eles tenham seus olhos abertos e possam vir a crer em Cristo crucificado. Ó Pai, a Tua palavra é verdade, ela dói, machuca, fere, ela nos choca muitas vezes, mas o Senhor deseja ter uma igreja de filhos e filhas maduros, que almeja o Senhor, que olha tão somente para Cristo, porque sem Ele nós nada podemos fazer, Pai. O Senhor nos dê uma semana guardados em Teu nome. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui nessa noite. Teu Espírito Santo revele, interprete e frutifique essa palavra aos corações. E em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.